Olá a todos, hoje estou aqui para falar a respeito da NR12. A NR12 é uma norma bastante extensa, uma norma bastante importante que fala de máquinas e equipamentos, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Uma norma que sofreu alteração significativa nos últimos anos e que realmente traz aí um conteúdo importante para todos aqueles que trabalham em indústrias, significativamente em indústria, mas também se pode dizer que muita aplicabilidade existe dessa norma em outros segmentos das atividades econômicas, né? Pode-se de repente ver máquinas e equipamentos e estão também impactadas, né, as empresas que trabalham na área comercial, supermercados, por exemplo, nos açougues, panificadoras, né, os hospitais, os hotéis, todas essas atividades merecem um pouco de preocupação em relação a atender esta NR12 que é exigida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Como a norma é bastante extensa, nós resolvemos trabalhar em dois segmentos, né? Vamos trabalhar a primeira parte da NR12 até os sistemas de segurança e depois, posteriormente, a segunda parte da NR12. Vamos lá então com a primeira parte da NR12, iniciando pelo texto que fala a respeito do objetivo, né, dessa norma. E o objetivo da norma, né, é trazer referências técnicas, definir essas referências técnicas, os princípios fundamentais relacionados a máquinas e equipamentos, as medidas de proteção em relação a essas máquinas e equipamentos. Mas também a norma vai estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho em todas as fases, né, dessas máquinas e equipamentos. Nós entendemos como fases, né, as fases de projeto, por exemplo, que é a parte inicial de uma máquina, de um equipamento, e que deve ter por trás disso, claro, um profissional legalmente habilitado para que tenha condições realmente de construir um construto, né, um projeto que seja seguro para quem vai atuar, para quem vai operar essa máquina e também para quem vai dar manutenção e tudo mais. Então, fazer projeto de máquina não é para qualquer um, né? Necessita realmente de ter conhecimento para esse tipo de coisa. Bom, a norma vai falar a respeito de fase de utilização, né? O que é a fase de utilização, né? A norma diz que a fase de utilização é a construção, o transporte, a montagem, a instalação e os ajustes dessa máquina. Ou seja, nós temos primeiro o projeto, depois nós vamos ter a construção dessa máquina, né, tá? O transporte dela, que vai ser, né, de repente transportada da fábrica que confeccionou essa máquina até lá a empresa onde essa máquina vai ser instalada e montada, a própria instalação em si e o ajuste, ou seja, em todos esses aspectos se deve levar em conta os requisitos que estabelece a norma NR12. Mas não só isso, né, no seu projeto, construção, transporte, montagem, instalação e ajuste. Também, posterior a todas essas etapas, também na fase de operação da máquina, né, o operador tem que ter conhecimento da NR12. Então, isso também é um aspecto importante nesse sentido. E também é lógico que o próprio operador, ao final das suas atividades, muitas vezes vai estar responsável pela limpeza dessa máquina, ele também tem que ter conhecimento de como faz a limpeza dessa máquina. Ou seja, quais são as partes perigosas da máquina, como é que se deve lidar com relação à operação da máquina, desligar a máquina antes de fazer a limpeza, ou durante a limpeza, né, os cuidados que se deve ter, daqui a pouco ligando a máquina para algum aspecto de limpeza. Ou então, se houver dentro da empresa uma equipe de limpeza que entra depois da parte operacional, também deve ter conhecimento em relação à NR12, para que tome todos os cuidados e não sofra acidentes. Muito bem, mas não é só isso, né? A parte de manutenção, tanto mecânica quanto elétrica, né, além de ter a parte elétrica, né, os mecânicos, aliás, os eletricistas, né, o conhecimento da NR10, muitas vezes também tem que ter o conhecimento relacionado à NR12, para que saiba quais são as partes energizadas da máquina e tudo mais.
Também, lógico, né, os mecânicos e auxiliares de mecânicos têm que ter conhecimento dessa norma regulamentadora para terem condições de identificar os aspectos de perigo e de risco nessas partes e na movimentação também, né, das partes dessa máquina, o sistema de transmissão de força, partes cortantes e tudo mais. A norma também fala a respeito de inspeção dessas máquinas, porque muitas vezes a gente pode ter algum profissional, né, numa empresa de médio ou grande porte, muitas vezes você tem pessoas que fazem inspeção periódicas nessas máquinas e também a necessidade do conhecimento da NR12. Dentro do texto da NR nova, a nova NR12 que veio já toda reformulada aí com a preocupação em relação à quantidade de acidentes que havia ocorrido, que já vinha ocorrendo de longo tempo, né? Também foi determinado que a desativação da máquina e o desmonte dela, seja para a venda de peças e tudo mais, tem que ter alguns aspectos relacionados aos cuidados com a NR12. Então hoje, não é porque a máquina está antiga, está velha, não serve mais, a minha produção é muito alta e agora a máquina não contempla, não consegue atender a minha produção, eu jogo ela num terreno baldio e estou livre, né, das responsabilidades. Não. O dono da empresa, com relação à máquina que vai desativar e vai desmontar, vai vender peças, ele também tem essa responsabilidade com relação às máquinas, de acordo com a nova NR12. Muito bem. Depois a gente vai ver que a norma diz que se deve aplicar a NR12 não somente às máquinas usadas, mas também às máquinas novas, ou seja, as máquinas usadas, elas devem ser preocupação da empresa em relação a adotar medidas de proteção, sistemas de segurança nessas máquinas usadas, de forma a torná-las seguras para os operadores, né? Assim como as máquinas novas que forem adquiridas, né, por parte das empresas, já devem vir com sistemas de segurança implícitos, ou seja, a própria empresa que fabrica, que constrói o projeto, tem que ter essa preocupação com essas máquinas que já venham dotadas de todos esses sistemas de segurança, que nada precisa ser feito por parte da empresa que adquire. Inclusive as máquinas importadas, né, por exigência do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, né, devem vir com os sistemas de proteção todos já instalados. Se por acaso a empresa se responsabiliza por uma compra, uma aquisição de uma máquina que não possui proteções, ela vai se responsabilizar nesse sentido aqui no país. Então, é isso que se vai adotar em relação a essa nova NR12. E alguns detalhes que a gente vai comentar mais adiante ainda aí. No item 12.4, que vocês estão vendo aí, a norma fala a respeito de medidas de proteção relacionadas à NR12. Bom, existe uma ordem de prioridade em relação à adoção dessas medidas de proteção. E como é que a empresa deve ver essa questão de prioridade, né? Primeiramente, vai se adotar ou vão se adotar medidas de proteção coletiva, ou seja, aquelas que impactam no coletivo, né? Ou seja, para todos os funcionários. Então, quando eu for trazer algum tipo de proteção para as minhas máquinas, eu tenho que pensar não só num elemento, em dois elementos, só no operador, não. Eu tenho que pensar de forma geral. Eu tenho que pensar no operador, eu tenho que pensar na pessoa da limpeza, eu tenho que pensar na pessoa da manutenção. Então, eu tenho que contemplar todos eles que estão envolvidos dentro do meu processo fabril. Muito bem. Na letra B, né, logo em seguida, nessa escala de ordem de prioridade, né, vem as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, ou seja, são aquelas medidas que você pode adotar em relação às máquinas e equipamentos, onde eu posso, por exemplo, inverter turnos, eu posso fazer trocas de funcionários, onde eu faço revezamentos, eu posso, por exemplo, emitir uma comunicação para os trabalhadores em relação àqueles que não têm nada a ver com uma determinada área que tem risco de uma máquina, que não estejam transitando próximo a essas máquinas, e sim somente aqueles operadores especialistas que receberam treinamento para aquele tipo de atividade.
Então, isso são medidas administrativas ou de organização do trabalho. Posso também, por exemplo, estar concentrando um tipo de atividade perigosa ou que tenha muito ruído, por exemplo, dentro de um turno específico, terceiro turno, segundo turno, né? E aí reduzo, por exemplo, os riscos muitas vezes por primeiro turno, onde tem uma quantidade maior de trabalhadores, desse tipo de coisa. Então, essas são medidas administrativas ou de organização de trabalho que estão em segunda escala aí, em termos de ordem de prioridade. Bem, por último, né, eu realmente, usando a minha escala de prioridade, adotei medidas de proteção coletiva, não funcionaram, né, usei medidas administrativas de organização do trabalho, ainda ficou deficiente essa minha proteção, eu vou partir para o último recurso, que todo mundo sabe, né, que é o recurso da proteção individual, ou seja, do equipamento de proteção individual, o EPI. Tá? Então essa é, digamos assim, a ordem de prioridade das medidas de proteção também aí dentro da NR12. A NR12 ainda vai tratar e vai trazer agora, nessa nova redação que trouxe a norma, né, a questão do princípio da falha segura. Né? É um princípio bastante importante trazido pela norma, né, que mostra que a gente pode sempre ter dentro do próprio projeto, ou de repente dentro lá da minha empresa, quando eu estou adotando as medidas de proteção, os sistemas de segurança que eu estou agora adequando essas máquinas antigas ou máquinas mais velhas, né? Esse princípio ele prevê que as máquinas e equipamentos devem ser projetados e operados, ou seja, não só a questão do projeto, mas também quem está operando, né? Levar em consideração as limitações do ser humano. Né? Por exemplo, eu posso ter uma máquina super segura, né? Mas se de repente eu tenho algum problema psicológico com o meu operador, ou seja, ele está sendo influenciado por algum tipo de, vamos imaginar aí, né, de uso de droga, ou de repente por uma questão emocional que ele trouxe de casa em relação à esposa, em relação ao marido, né, em relação aos filhos, a uma relação, digamos assim, relacionada ao ser humano mesmo, né, que tem essas influências, também eu posso ter algum tipo de risco em termos de acidente. Então, a minha fabricação da máquina, o meu treinamento em relação a esses operadores também deve levar em consideração, prever essas limitações biológicas, fisiológicas e psicológicas, como diz a norma aí. Né? Eu não posso deixar de contemplar isso nem no meu treinamento e nem no projeto de máquina que eu faço. Tá? Isso é o princípio da falha segura. E também o princípio da falha segura diz que os processos e sistemas de trabalho devem antecipar e prever possíveis falhas ou erros humanos. Tá? Então o fabricante, quando fabrica a máquina, principalmente, deve imaginar essas possibilidades. Né? Tá lá, de repente, uma engrenagem, né? Ela está protegida. O que eu devo fazer para que esse operador não coloque a mão debaixo dessa engrenagem ou próxima dessa engrenagem? Muitas vezes eu tenho que estar atento também, não só à questão da máquina, mas sim à questão psicológica ou fisiológica. Ok? Esse é o princípio da falha segura. Nos itens 12.6 a 12.13, a NR12 vai falar de arranjo físico e instalações, ou seja, a preocupação com a disposição dos equipamentos dentro da minha área disponível. Então o que diz a norma? Né? Que as áreas de circulação devem ser demarcadas, ou seja, para eu organizar, né, lá o meu piso de fábrica, meu chão de fábrica, eu tenho que ter muitas vezes, né, uma sinalização que leve em conta, por exemplo, a NR26, né, que fala de sinalização de segurança, aonde eu vou determinar quais são os locais para corredores, por exemplo, de trânsito de pedestres, de trânsito de funcionários e também muitas vezes de equipamentos de movimentação e armazenagem, e quais são as áreas fixas para eu colocar minhas máquinas aonde eu não posso estar, de repente, né, atrapalhando corredores e tudo mais, certo? Então, essas áreas de circulação devem ser demarcadas para evitar o contato dessa população que não tem nada a ver com as máquinas, com os riscos dessas máquinas. Devem ser permanentemente desobstruídas, ou seja, eu não posso estar enchendo os corredores, né, com peças para trabalhar, peças já trabalhadas, produtos prontos, produtos a fazer. Eu tenho que tomar um cuidado com relação a isso. As vias de circulação dentro do meu layout, né, dentro da minha instalação, com no mínimo 1,20 m de largura.
Áreas específicas de armazenamento para materiais do uso do processo produtivo. Também vou estabelecer próximo à minha máquina, né, algumas áreas para eu colocar, né, posicionar as peças a fabricar e as peças já produzidas, né. E o espaço ao redor das máquinas, né, devem ser adequados ao tipo e à operação da máquina, né. Antigamente, inclusive, a NR12 trazia algumas coisas relacionadas aos espaços, né, falando lá em 1 metro por 80. Hoje não. A norma, entendendo que, né, ou a comissão tripartite entendendo que cada caso é um caso, né, só diz que o espaço ao redor das máquinas deve ser adequado ao tipo de máquina e à operação que vai ser feita com essa máquina. Ainda no arranjo físico e instalações, vai se falar da distância mínima entre máquinas em conformidade com as suas características e aplicações, garantindo operação, manutenção, limpeza, ajuste e inspeção, ou seja, eu tenho que ter uma distância razoável para que tudo isso aconteça com essas máquinas, né? Operar, o operador tem que operar e tem que ter espaço para isso, né? Quem for fazer a manutenção também, alguma limpeza, algum ajuste, né? Então tudo isso deve ser contemplado também quando eu estiver preocupado em fazer o meu arranjo físico, o meu layout, né? E colocar e posicionar essas máquinas. As áreas de circulação e armazenamento de materiais devem ser projetadas para que pessoas e materiais possam movimentar-se com segurança. Outro aspecto também relacionado ao arranjo físico e instalações. Na próxima lâmina vai falar a respeito dos pisos, né, onde eu coloco essas máquinas e equipamentos. A gente sabe, né, de que as máquinas são construídas com material sólido, né, muitas vezes ferro, aço e tudo mais, né, e que essas máquinas têm grande peso, né, normalmente são máquinas com várias toneladas. Então, o que diz a respeito dos pisos, né? Que eles devem ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e materiais. Agora imagine, por exemplo, né, um operador que se atrapalha com aquele monte de objetos jogado no lado da máquina, né, não tendo lugar fixo para colocar as coisas, ferramentas e materiais, e daqui a pouco, numa dessas, né, ele tropeça e de repente cai próximo à parte, digamos assim, perigosa da máquina, né, uma roldana, né, uma guilhotina, uma prensa, né? Então tudo isso deve ser objeto de preocupação com relação ao arranjo físico. Também características que previnam o risco de óleos, graxas e substâncias escorregadias, ou seja, esse piso ele deve ser construído, né, de forma que se identifique isso, né? Eu sempre tenho visto, por exemplo, e com bastante admiração e gosto de ver, por exemplo, as fábricas que utilizam os pisos mais claros, porque eles conseguem evidenciar melhor, né, a presença de óleo, de graxa e tudo mais. Os pisos escuros muitas vezes não te levam a identificar esse tipo de situação. Também a NR12 diz aí que os pisos devem ser nivelados, ou seja, né, deve ter realmente uma superfície bastante irregular e resistentes às cargas, ou seja, eu não posso ter um piso, né, onde a máquina daqui a pouco vai começar a balançar e pode, né, impactar também em acidente para o trabalhador que opera a máquina. Depois, ainda dentro desse item relacionado a arranjo físico e instalações, a NR12 vai falar sobre as ferramentas, né? Ou seja, muitas vezes o operador que está trabalhando com alguma máquina, operando alguma máquina, necessita também de ferramentas manuais, né? Essas chaves, né? Alicates, muitos tipos de chave que são utilizados no dia a dia dos processos de fabricação. Então, o que ela diz? A norma é que essas ferramentas devem ser organizadas e armazenadas em locais específicos, justamente para que não fique também próximo das máquinas, né, muitas vezes até atrapalhando a operação. No 10.11 e 12.12, a norma vai falar a respeito das máquinas estacionárias, né? Essas máquinas estacionárias são aquelas que muitas vezes são locadas para um determinado período, por alguma determinada necessidade que a empresa possui de aumentar sua produção, de repente ter um tipo de deficiência, ou daqui a pouco houve um acidente onde uma máquina quebrou e aí ela não pode, a empresa não vai parar por falta de ar comprimido, por falta de energia elétrica, e muitas vezes se contrata de empresas terceirizadas essas máquinas estacionárias. É o caso, por exemplo, desse item que aparece na norma. Mas
essas máquinas também trazem alguns perigos quando instaladas próximo dos postos de trabalho ou dentro do meu layout, né? Eu tenho então máquinas estacionárias que devem ser levadas em conta, por exemplo, a sua estabilidade. Como essas máquinas muitas vezes têm rodízios, são máquinas que são móveis, né? Você pode mover elas de um lugar para outro dentro do teu layout, né? Devem ser adotadas medidas preventivas com relação a essa estabilidade, né? Evitando que ela se desloque por vibrações, por choques ou outro motivo acidental. Também essa instalação dessa máquina estacionária ela deve ser feita de acordo com um projeto, né? Não é qualquer coisa assim de jogar as máquinas de qualquer jeito. Normalmente esse fornecedor já tem um projeto e ele mesmo, né, manda a mão de obra dele responsável pela instalação desse equipamento lá na empresa. E né, tem assinatura muitas vezes de um profissional, e deve ter, né, de um profissional legalmente habilitado, né? Esses equipamentos muitas vezes têm rodízios, né, e esses rodízios também devem ter travas, né? Bom, na sequência então a NR12 vai falar da movimentação aérea em relação a materiais que muitas vezes transitam por cima dos trabalhadores, e isso, conforme a norma, não deve ocorrer, ou seja, deve-se estudar o arranjo físico de forma que esses materiais sejam transportados fora, né, do corredor aonde estão presentes os operadores de máquinas, os trabalhadores. Então, isso é um cuidado que se deve ter e se estudar esse arranjo físico da melhor forma para transitar, para passar por cima dos trabalhadores, né? Isso deve ser proibido, né? Então, transitar esses materiais em horários também, muitas vezes, né? A gente pode ter horários definidos para esse tipo de transporte, aonde a gente não tem a presença de operadores na área. Ou então, que essa movimentação seja feita em locais onde não haja trânsito de trabalhadores. Muito bem. Na sequência, ainda 12.14 a 12.21, vai se falar de instalações de dispositivos elétricos, ou seja, aqui nós temos a NR10 dentro da NR12, né? Então diz que as máquinas e equipamentos devem ser projetados e mantidos, né, ou essas instalações, esses dispositivos elétricos que são utilizados para ligar máquinas e equipamentos, devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir choque elétrico, incêndio, explosão, de acordo com a NR10. Né? Também é muito importante a preocupação do empregador, do dono da empresa, né, e também, claro, dos profissionais de segurança do trabalho, na questão do aterramento dessas instalações, dessas carcaças, desses invólucros, blindagens nas máquinas e equipamentos, né? Há necessidade da gente ter um aterramento até para evitar, de repente, essa energia elétrica periférica que circula aí nos metais, né? Também a importância da blindagem, aterramento e isolação das instalações elétricas das máquinas que possam estar em contato com águas ou agentes corrosivos. Muitas vezes algum processo tem dentro da sua característica, né, o uso da água e o uso de agentes corrosivos que está implícito na produção de algum bem, né, de algum processo de fabricação ali. Então, nesses casos, se deve tomar cuidado com blindagem, com aterramento e isolação dessas partes elétricas que entram em contato com esses agentes, né, de água e agentes corrosivos. Ainda em relação às instalações elétricas e dispositivos elétricos, né, os condutores de alimentação dessas máquinas e equipamentos devem possuir resistência mecânica compatível. Condutores são as fiações, né, nas quais são ligados essas máquinas e equipamentos. Então, eles devem ser resistentes mecanicamente, ou seja, não é qualquer rompimento, né, por de repente um esforço, né. Então, esses cabos também têm que ser bem projetados. Proteção contra rompimentos mecânicos, abrasão, lubrificantes, combustíveis e calor. Também deve se localizar longe das partes móveis, né? Muitas vezes a máquina tem um movimento e esse movimento muitas vezes pode impactar em algum tipo de condutor que vai ser rompido ou vai cortar na medida em que esse movimento se torna mais frequente. Também que esses condutores que alimentam as máquinas não atrapalhem o trânsito, né? Ou seja, não se pode estar ligando máquina toda hora de forma improvisada. Então, fazer conduítes, tubulações que conduzam esses condutores, esses cabos, né, de forma a não atrapalhar o trânsito de funcionários no local. Também eles devem ser constituídos, esses condutores, de materiais que não propaguem o fogo. É isso que diz a norma também nesse sentido.
Muito bem, na lâmina que está na tela então, que também trata do 12.14 ao 12.21, falando de instalações e dispositivos elétricos, a NR12 vai falar dos quadros de energia, né? Que são aqueles quadros que a gente tem ali várias máquinas ligadas e muitas vezes com proteções de disjuntores e tudo mais. Então, esses quadros de energia devem ter a porta de acesso permanentemente fechada, né? Uma sinalização quanto aos perigos de choque elétrico e restrição de acesso, mostrando ali naquela porta alguns adesivos, por exemplo, né? O perigo de choque e tudo mais. Também esses quadros de energia devem ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas. Eu sempre falo que muitas vezes nas empresas se usa esses quadros para se colocar chave de fenda, chave de boca, copo de cafezinho, estopa suja de óleo. Então essas questões devem ser resolvidas internamente dentro da empresa para que a gente tenha realmente um ambiente livre de risco, e esse quadro de energia não pode ter, né? Ele foi feito só realmente para componentes elétricos. Também deve ter proteção e identificação dos circuitos nesses quadros de energia. De que forma, né? Que eu veja, de repente, lá no disjuntor que desarma ou desliga, né? Ou secciona, por exemplo, né? A máquina prensa 1, prensa 2, identificar isso nos circuitos, né? Isso é importante. Eu sempre trago o exemplo, quando estou trabalhando com NR12 também, né? A respeito da nossa casa, né? É bom que a gente tivesse dentro de casa, né, um quadro de energia onde eu abro a tampa do quadro, a porta de acesso, e consigo identificar qual é o disjuntor do chuveiro, do banheiro, né? E muitas vezes a gente sabe que isso não acontece nas nossas casas, mas nas empresas isso é de suma importância, é fundamental. Também esses quadros de energia, né, devem ter os sistemas de proteção que atendam ao grau de proteção adequado, ou seja, eu tenho que ter, né, proteção adequada ao meu tamanho, à potência da minha máquina, né? É a mesma coisa que na minha casa, o disjuntor também, né, com maior, digamos assim, com maior proteção, é aquele que atende o grau do chuveiro, por exemplo, que, né, consome muito mais energia, tem uma wattagem, né, muito maior do que outros equipamentos, né? Então eu tenho que ter um grau de proteção maior nesses equipamentos mais potentes. Nas empresas também não é muito diferente, certo? Depois a norma vai falar a respeito da alimentação por fonte externa, né? E quando houver uma elevação de tensão, ou seja, quando houver de repente uma surpresa na questão de alimentação de energia elétrica de muita intensidade, que eu tenha um dispositivo protetor internamente, né? Para essa sobrecorrente que muitas vezes pode acontecer em função de uma alimentação externa que eu tenha na minha empresa, né? Então, eu tenho que ter proteções próximas das máquinas também para evitar acidentes, né, choques elétricos com os meus operadores. Então, é isso que a norma vai falar também aí nesse item. Tá? Depois, a norma vai falar ainda a respeito da chave geral, chave faca, que a gente sabe, né, são proibidas hoje em dia, mas ainda se pode observar, e esses tempos ainda acabei vendo numa pequena marmoraria próximo da minha casa, né, máquinas potentes sendo ligadas e desligadas numa chave faca. Um perigo tremendo, como mostra essa figura do lado direito, né, essas chaves abertas que muitas vezes um simples descuido, né, por parte do operador, né, ou até mesmo algum objeto, algum animal, por exemplo, como rato, né, morcego, passarinho, né, um pássaro pode se encostar nisso aí e realmente ocasionar um curto-circuito, e isso pode impactar de repente no próprio operador ou as pessoas que estão próximas das máquinas também. A parte de energizada também exposta é proibida pela norma, né? Bom, depois eu separei aqui um conteúdo na norma, porque, né, há de convir que a norma é bastante extensa, e o que eu fiz aqui nessas apresentações da norma NR12, né? Eu selecionei alguns conteúdos que eu acho extremamente importantes para os técnicos de segurança do trabalho, por isso que eu trouxe esses conteúdos aqui. Esse item agora que eu estou mostrando fala das baterias, principalmente das baterias que são utilizadas no carregamento para empilhadeiras elétricas, né? Então essas baterias devem ser localizadas de modo que permitam a manutenção e a troca de forma fácil, segura, né? Não pode ser de repente, porque são baterias pesadas, muitas vezes, né, pode de repente impactar também em acidente de trabalho, constituídas e fixadas para não haver deslocamento acidental, protegidas para evitar contato acidental ou curto-circuito, porque essas baterias, na medida em que são baterias de alta potência, né, também
o seu potencial elétrico é muito grande e pode matar, né, em um curto-circuito aí, onde o operador de repente toma um choque elétrico proveniente de bateria. E as substituições dessas baterias devem ser de acordo com o manual de operação. É bom, inclusive, que o operador de empilhadeira, né, tenha noções a respeito disso e veja lá no manual do próprio equipamento de que forma isso é mais seguro lidar com essas baterias. No próximo item, a norma vai falar sobre dispositivos de acionamento, partida e parada das máquinas, né? Os itens que vão de 1224 a 1237. Na minha seleção, eu observei que um dos itens importantes é que eles devem ser projetados e instalados de forma que não se localize nas zonas de perigo. Ou seja, imagina na hora de um operador acionar ou parar uma máquina, né, que esse botão ou esse acionamento esteja, esse dispositivo, numa zona de perigo. Onde a máquina movimenta uma guilhotina, de repente uma punção de uma prensa, né? Então devem ser projetados e instalados para não se localizar nessas zonas de perigo. Também eles devem ou podem, né, possam ser acionados por terceiros, porque muitas vezes, numa hora de emergência, o próprio operador tem dificuldade em chegar no botão ou no dispositivo de parada, né? Então, que haja possibilidades também de terceiros, em caso de emergência, serem facilitado o acesso para que eles desliguem esses dispositivos, né? Também a localização desses dispositivos, eles devem impedir o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador, né? Um dos perigos que eu lembro aí, já nas primeiras evidências que a gente viu no trato com as máquinas e equipamentos, e eu participei inclusive de um grupo que fez esse estudo aqui no Senai e na Fiergs do Rio Grande do Sul, na Federação das Indústrias, a gente viu que o pedal de acionamento muitas vezes dessas máquinas, dobradeiras, guilhotinas, né, estavam localizados em local onde era possível um acionamento ou um desligamento involuntário pelo operador. Muitas vezes disso decorrendo um acidente de trabalho, né, grave, né, um acidente de trabalho mutilante. E também esses dispositivos não podem acarretar risco adicional e nem também burlados pelo operador, né, quando ele muitas vezes faz uma enjambração, algum tipo de artifício ali para conseguir burlar o dispositivo. Na próxima tela, né, um equipamento essencial em termos de acionamento, partida e parada e muito seguro, né? Um acionamento até que eu diria que tem o maior objetivo de manter as mãos do operador fora da zona de perigo, que é o comando bimanual. Vejam aí a figura, né? Inclusive cada operador ganha a sua chave, né? O comando ele não é acionado sem que tenha a chave do operador para ligar, do lado direito ali embaixo. São dois botões, né? Praticamente quase que um sensor nesse caso aí, onde o operador posiciona, né, os dois dedos, da mão esquerda e mão direita, e ele só aciona a máquina quando são colocados ao mesmo tempo, né? Certo? No meio você tem ali uma chave que a gente vai falar mais adiante o que é. Também, na próxima tela, os comandos bimanuais, né, que são esses que eu mostrei, devem ser posicionados a uma distância segura da zona de perigo, estáveis quando instalado em pedestais. Muitas vezes é um pedestal que tem próximo à máquina, né, e esse pedestal não pode estar solto, né, que daqui a pouco, na hora de operar, caia no chão, coisa assim. Ele tem que estar fixo e bem instalado, quer dizer, tem que estar estável, né. Também, muitas vezes, eu tenho comando bimanual para dois operadores acionarem um equipamento de grande porte e tudo mais. Então, que corresponda ao número de operadores em acionamento simultâneo, devendo possuir um sinal luminoso como alerta de seu funcionamento, para que haja uma combinação entre os operadores. 1238 a 1255 vai falar dos sistemas de segurança. É o último item praticamente dessa parte 1 aí da NR12, mas é um item extremamente importante e que realmente traz segurança para o operador. O que diz esse item, né? Que as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, né? Quais são os sistemas de segurança? Eu tenho que ter proteções fixas e proteções móveis, né, nessas zonas de perigo, justamente para evitar que alguém, mesmo que não seja o operador, entre em contato ou se aproxime dessa zona de perigo, onde você tem muitas vezes
potenciais de queimadura, de choque elétrico, de fratura, de amputação. Então, o que se coloca em termos de proteções fixas e proteções móveis são justamente para evitar esse tipo de coisa. E junto com as proteções móveis, muitas vezes eu tenho interligados os dispositivos de segurança. E é isso que eu vou mostrar agora, né? Certo? Então, o que é, né? Esses sistemas de segurança conforme diz a norma aí, né? Eles devem ser selecionados e instalados de maneira que tenham uma categoria de acordo com a análise preliminar de riscos. O que é isso, né? Quando eu olho a máquina, se ela tem proteção ou não tem, se ela precisa de proteção fixa ou móvel, eu vou fazer, antes de mais nada, uma análise preliminar de riscos. Em cada um desses itens que eu vejo lá, em potencial de risco, de queimadura, de choque elétrico, de amputação, eu vou verificar quais são esses riscos e vou estabelecer alguns sistemas de segurança para evitar isso. Quem que pode fazer essa análise preliminar de risco? Realmente quem faz isso, né, é um profissional legalmente habilitado, que conhece de máquinas, que sabe os movimentos mecânicos, elétricos, pneumáticos e hidráulicos que essas máquinas têm e consegue definir qual é o melhor sistema de segurança a ser instalado ali. Tá? Também esse profissional legalmente habilitado, ele deve observar que esses sistemas de segurança não possam ser burlados nem neutralizados pelos operadores. Então, ele já faz, digamos assim, um tipo de sistema de segurança que evite esse tipo de coisa, né? Também a paralisação dos movimentos perigosos, né? Ela deve acontecer, essa paralisação, no caso de falhas ou situações anormais. Por exemplo, queda de energia elétrica, por exemplo, falta de ar comprimido, por exemplo, falta de óleo no equipamento. Então, tudo isso é levado em conta, por isso a necessidade de um profissional legalmente habilitado para fazer essa análise preliminar de risco e indicar as melhores soluções em sistemas de segurança para aquele tipo de máquina. No 1241 a gente vai ver, e aí definir bem o que é, né, em termos de conceito, a proteção fixa. Né? Proteção fixa, inclusive, mostrando uma figura logo abaixo aí, né, de uma proteção fixa instalada numa máquina. Então, são barreiras físicas que permitem, né, que devem ser mantidas de maneira permanente por elementos de fixação, parafusos, né, borboletas muitas vezes, né, parafuso com borboleta, né, que só pode ser removido ou aberto com o uso de ferramenta. Ou seja, manualmente eu não consigo fazer isso. Então é isso que aparece aí nessa máquina, né? Tem ali parafusos, né? Tem inclusive às vezes, dependendo do caso, né, algum tipo de solda, uma fixação realmente bem firme que evite ser removida por qualquer motivo. Vejam só que eu já vou chamando a atenção, né, de que essas proteções devem ter obrigatoriamente, por codificação, tá, a cor amarela. Por que isso? Porque quando você retira a proteção fixa de uma máquina e deixa jogada num canto, encostada do lado da máquina, de longe a gente já consegue perceber que a máquina está sem proteção, ou seja, está desprotegida. Então a cor amarela é fundamental para identificar essas proteções. Depois nós temos a proteção móvel, né? Diferentemente da fixa, a móvel ela pode ser aberta sem o uso de ferramenta. Tá? Olha só essa figura que tem embaixo. Nós temos ali um portão, né? Digamos assim, são duas faces de um portão, onde você pode acessar a máquina pela parte de trás, por exemplo, para fazer uma limpeza, para descarregar alguma coisa, né? Mas quando você abre esse portão, aquela parte vermelhinha, aquele ponto vermelhinho que aparece em cima ali, interligando as duas faces do portão, é um dispositivo de intertravamento. Quando eu abro esses portões, a máquina para, né? Ou seja, a máquina realmente o seu movimento está estancado porque é um sistema de segurança, é uma proteção. Então o que diz o conceito? Podem ser abertas sem o uso de ferramenta, mas geralmente ligadas por elementos mecânicos à estrutura da máquina, associada a um dispositivo de intertravamento. Então ali, né, essas portas vão abrir, né? Tem dobradiças nas laterais, aí, direita e esquerda, né? Mas quando for aberto, esse dispositivo de intertravamento vai parar a máquina. Então essa é a grande diferença da proteção fixa para a proteção móvel. E não esqueçam que também a cor permanece a mesma, amarelo, né? Para identificar justamente se houver a retirada desse tipo de proteção. Agora aqui, nesses slides posteriores, eu vou mostrar vários tipos de proteções
em máquinas, né, a aplicação desses dispositivos. Tá? Então veja ali, né, uma proteção fixa embaixo, né, nessa máquina de cima, embora eu queira aqui, né, essa foto eu peguei aí de alguns tipos de proteções colocadas aí na internet, né, e você veja que a cor já destoou, né, uma cor laranja não é a cor correta, tá? O correto seria o amarelo. Bom, aqui do lado esquerdo, mais uma proteção móvel do tipo porta também, né, onde eu tenho a abertura, de repente, de fazer um contato com essa máquina, mas quando eu abrir essa porta, vejam em cima, na parte superior, tem ali um dispositivo de intertravamento que também vai parar a máquina, né, tá certo? Na figura logo embaixo aí, né, uma máquina, um robô, né, que é um robô automático, e ali, claro, a gente já tem outros tipos de proteções que eu vou falar mais adiante, que são as cortinas de luz, né? Que são sensores que evitam também o contato e muitas vezes param a máquina também antes do operador entrar em contato com ela. Na figura posterior eu trouxe aí duas máquinas que muitas vezes estão aí em locais bem próximos a nós, como padarias, açougues, né? Vejam, nos açougues, por exemplo, nessa parte de cima aqui nós temos um amaciador de bife. Esse amaciador de bife com proteção também, né? Tá? O bife só pode ser colocado naquela parte superior, ou seja, não há o contato da mão do operador com o mecanismo que amacia o bife. E se por acaso ele tirar aquela proteção, esse círculo vermelho aí mostrando essa parte amarela do dispositivo de intertravamento também vai fazer o amaciador de bife parar. Da mesma forma, do lado direito em cima também o moedor de carne, né? Nós temos lá um moedor de carne totalmente protegido, sem a possibilidade de o operador enfiar a mão lá naquela parte mecânica que faz a trituração da carne, né? E também, se ele realmente tentar tirar, né, essa proteção que está em cima, essa bandeja aí, para usar a carne colocando direto lá no triturador, também o moedor vai parar. Nessas duas máquinas de baixo também são máquinas automáticas, né? Toda ela tem um mecanismo interno que faz a fabricação das peças, né? São muitas vezes prensas, alguma coisa desse tipo, até CNC, e se for aberta a portinhola, também aqui temos no lado direito uma uma injetora de plástico, né? Se for aberta essa portinhola também, né, vai haver a parada da máquina. O que importa também é a gente tomar cuidado com relação ao pessoal que muitas vezes tenta burlar essa proteção, né? Muitas vezes colocando um tipo de artifício ali como um grampinho, alguma fita isolante, né? Para evitar que a máquina pare quando se abra a proteção móvel. Mais abaixo aí vocês vão ver, né, mais a seguir aqui, também uma tela, né, no vão quadrado ali também, é a mesma máquina que ela. Aqui uma carenagem também de injetora, tá, onde a gente tem as proteções embaixo, mostrando aí em cada portinhola também os dispositivos de intertravamento. Né. Na seguinte, uma proteção bem grande em volta de uma máquina aí, né, soldada e chumbada no piso, né. Isso então, quer dizer, nem parafuso já é utilizado, são proteções fixas, né, chumbadas, né, e soldadas no piso. Também é uma forma de proteção também. Mas vejam novamente a questão da tela, né, a questão do amarelo, da cor amarela, e também uma tela com um fechamento bem pequeno para evitar inclusive o acesso das mãos de alguém que possa estar cruzando por ali. Aqui novamente só para mostrar a máquina de amaciar bife, né, mostrando aí também como é que é o acesso da carne para fazer o sistema de amaciamento. Aqui um dispositivo de gaveta, ou seja, eu tenho uma espécie de gaveta onde eu coloco a peça a ser prensada, né, e tem uma proteção fixa na frente ali para evitar do operador colocar a mão no sistema de punção e matriz ali da prensa. Mas eu posso colocar a peça nessa gaveta e depois empurro a gaveta para dentro com a peça e aciono a máquina. Quando estiver pronta, tiro para fora a gaveta novamente, ou seja, eu não coloco a mão internamente dentro do mecanismo. No próximo slide aí também há uma máquina protegida, mostrando a abertura para passar da matéria-prima ou do produto por um sistema como se fosse de um rolo, né? Um rolo onde a máquina mesmo vai puxando e vai abrindo, né, esse metal que está enrolado aí numa bobina, né? Então a bobina já funciona como alimentador da própria máquina. Isso também facilita muito e deu muita proteção aos operadores que trabalham com esse tipo de máquina. Aqui
uma outra prensa, né? Também toda protegida, inclusive o cabeçote ali, né? Uma prensa mecânica de engate por chaveta, onde muitas vezes esse núcleo da parte superior aí pode quebrar, pode romper e cair em cima do operador. Então se coloca também do lado direito aí, né? Essa pequena caixinha aí na frente, para evitar que quebrando esse sistema aí possa cair daqui a pouco no operador que está ali na frente da máquina. Também mostra aí do lado esquerdo, na parte de baixo, né, as proteções parafusadas e fixas no piso. Então também um sistema aí de proteções fixas, certo? Aqui mostrando ainda o moedor de carne outra vez, né, com a proteção fixa, né, que é essa aí que também pode ser retirada, mas somente com ferramenta também. Essa parte de cima que é a bandeja que recebe a carne. Desculpa, a bandeja não, mas essa parte superior aí, né, que é uma proteção fixa. A bandeja, na verdade, é uma proteção móvel, porque eu posso, com aquela borboleta que eu tenho do lado, ali, com aquele sistema que eu tenho do lado, eu posso desparafusar ele e tirar todinha a bandeja fora. Aqui mais um modelo também de proteções fixas e móveis, ó, onde a gente tem nas laterais e na parte superior a proteção fixa, soldadas, encaixadas na montagem, e uma porta, né, duas faces de porta aí na frente, com dispositivos de intertravamento, mostrando aí também que quando eu for abrir essa parte aí, a máquina também vai ser interrompida o seu funcionamento. Muito bem, essa é a primeira parte então, né, da NR12 que eu trouxe aí para vocês, segurança em máquinas e equipamentos, mostrando principalmente essa primeira parte que fala inclusive dos sistemas de segurança e dispositivos de proteção. Na segunda parte a gente vai ver mais coisas relacionadas à NR12. Eu espero que essa parte que a gente passou vocês tenham entendido, e ficam aí os meus contatos para alguma dúvida que surgir posteriormente. Podem me enviar qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questão que eu estarei respondendo a vocês. Grande abraço e até mais.